catarinense que nos acompanha, população aqui presente no plenário, as pessoas que nos ouvem e nos veem pela TV, pela rádio, pela internet. Eu ocupo essa tribuna na tarde de hoje para anunciar a todos os senhores vereadores uma visita ilustre que nós recebemos hoje pela manhã no nosso gabinete, que é a presença do presidente do SAAI, o senhor Sérgio Pepino, que acompanhado do seu chefe de gabinete, o Acedir, funcionário de carreira naquela autarquia, estiveram aqui para debater alguns assuntos relacionados ao trabalho do SAAI vem realizando na cidade de São Carlos e a remodelação pela qual ele está passando. Nós, conversando com o atual presidente do SAAI, e parte dessa conversa também foi presenciada pelo presidente e por diretores do Sindispan, que aqui estavam também fazendo uma visita ilustre a esta casa, que sempre está de portas abertas para receber as pessoas da cidade de São Carlos. Nós tomamos um pouco do pé da situação financeira e administrativa da autarquia. E foi com muita felicidade que nós vimos que a autarquia tem conseguido se recuperar de algumas situações que ao longo da sua história a colocou numa situação financeira um pouco difícil. Alguns ajustes estão sendo feitos, os investimentos próprios começaram a ressurgir. Aqui mesmo, nesta semana, eles terão a entrega de R$1.595.995 de 8 caminhões, de 2 tanques, 2 caçambas, 2 mini planchas, que irão, e também um equipamento de hidrojateamento, que irão estarão sendo integrados ao patrimônio da autarquia. Também nos foi falado de uma obra importante, que é a ligação do reservatório do CDHU, o bairro que recebe o nome do saudoso médico Valdomiro Lobo Sobrinho, e que essa interligação, passando pela Avenida Morumbi, vai interligar o reservatório da cidade de Araci e mais outros poços da cidade, fazendo com que, quando houver a falta d'água no bairro da cidade de Araci, esses poços possam estar suprindo a deficiência dos poços lá na cidade de Araci. Ao receber o presidente do SAAI, nós demonstramos a ele mais uma vez a intenção desta casa, assinada por todos os vereadores, de nós mantermos firme uma posição que eu acho que é um assunto encerrado a partir de agora, quando vem a público o prefeito municipal dizendo que não passa pela cabeça dele a privatização ou a concessão do serviço de água e serviço de esgoto na cidade de São Carlos. Se existia alguma dúvida, essa dúvida ela para no momento em que o prefeito, que deveria enviar para esta casa a aprovação ou não, mas deveria mandar a mensagem a esta casa da sua intenção da privatização ou da concessão, ele vem a público numa entrevista, numa pergunta feita pelo jornalista J. Ribeiro, dizendo que era endereçada ao presidente do SAAI. O próprio prefeito disse que gostaria de responder aquela pergunta e diz que não vai fazer a privatização. É uma vitória desta casa. É uma vitória dos funcionários organizados do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. É uma vitória do sindicato que, com muita luta, que com muita presteza, que com muito trabalho, liderou esses funcionários para que eles se mobilizassem, inclusive fazendo com que diversos vereadores saíssem dos seus gabinetes logo no início de uma manhã e fossem até o SAAI e assinassem um compromisso de que os vereadores não queriam e não participariam de qualquer alteração na nossa lei orgânica. Esta casa, por diversas, repetidas e inúmeras vezes, recebeu
a comissão dos funcionários, recebeu o Sinduspan e sempre se posicionou nesta questão. Sempre foi clara nesta questão. Então nós queremos elogiar o prefeito Paulo Otomani nesse instante, pela maneira com que ele trata a questão, vindo a público e se incorporando a uma posição já lá atrás, tomada por esta Casa de Leis, que é a casa que deveria, caso esse projeto viesse para cá, dar a palavra final. É a casa que detém nesse momento a caneta para dizer o sim ou para dizer o não. Então foi uma vitória, sem dúvida nenhuma, da classe trabalhadora do SAAI, do sindicato, desta casa, com o anúncio da fala do prefeito Paulo Otomani, a quem eu quero parabenizar pela posição clara e uma posição que ele demonstrou sendo o coração, porque a pergunta foi endereçada ao presidente do SAAI e ele se colocou para responder. Eu quero, ao falar de coisas boas, do investimento do SAAI, da não concessão e privatização do SAAI, eu quero falar de uma coisa ruim também. Nós temos visto chegar em São Carlos pessoas que caem de paraquedas, pessoas que fizeram uma lambança numa prefeitura do lado de Jundiaí, que foram expulsas da cidade com desvio de dinheiro público, com corrupção desvairada, com esquema no transporte coletivo naquele local, sendo uma das passagens mais caras. Uma pessoa que tem e que coleciona diversos processos no Tribunal de Contas por diversas e repetidas irregularidades no seu mandato como prefeito de Campo Limpo Paulista, e que vem a São Carlos uma ou duas vezes por semana e recebe 25 mil reais dos cofres públicos, enquanto nós não temos dinheiro, condições para dar para o funcionário público municipal, enquanto muitas vezes nós não temos condições de realizar melhorias nas nossas escolas públicas, enquanto nós não temos condições de fazer investimento na limpeza urbana, que, diga-se de passagem, muito bem colocou aqui o vereador Delvin Filho, que o secretário Zé Carlos deixa a desejar. A cidade está emporcalhada, está suja, está abandonada. Então, este dinheiro que está saindo dos cofres públicos e que nós, vereadores, temos a obrigação, e o vereador Roselei já tem feito isso com muita propriedade, de investigar, porque não adianta vir um japonesinho que tem um passado marcado pela desonestidade, marcado pela corrupção, marcado por assaltar os cofres públicos, vir a São Carlos e querer ditar nas noites que passa nas imediações da Praça da 15, num bonito restaurante, tentar ditar as normas que nós, são carlenses ou pessoas que adotaram São Carlos como sua, ele quer dizer o que nós temos que fazer. São Carlos tem dono, e o dono dessa cidade são as 240 mil pessoas que aqui moram e que aqui vivem. Nós não queremos ninguém, a não ser que venha para ajudar, para somar, como hospitaleira esta cidade, mas nós não queremos ninguém com passado sujo, corrupto, desonesto, que venha para cá. Então esse japonês, que arrume a sua mala, pega o seu tornar e a sua mala, ele gosta de mala, e vai embora de São Carlos. Está na hora, senhor prefeito municipal, de colocar esse japonês para correr, e ele que abre os olhos, porque nós estamos de olho nele e sabemos muita coisa do seu passado, que é muito negro, é um passado que desde a justiça e que deixa uma marca
da desonestidade e da corrupção numa cidade como Campo Limpo Paulista. Aqui nós queremos gente de fora sim, mas gente digna e gente honesta. Gente que venha dar palpites e ideias positivas para essa cidade, e não pessoas que tenham um passado marcado pela desonestidade, pela malandragem e pela safadeza. Homem safado, esse ex-prefeito de Campo Limpo Paulista. Questão de ordem, senhor.